Bom dia, irmãos. Estamos na manhã deste domingo, 29 de março, nesta sala de aula improvisada, estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Como estamos cumprindo a quarentena devido à Covid-19, não estamos podendo nos reunir na casa do Pai, mas isso não nos impede de todas as manhãs de domingo estudarmos a palavra como fazíamos antes. Semana passada nós estudamos, a nossa lição foi sobre a Igreja de Cristo, verdadeira ou falsa, como identificar a Igreja de Cristo. Vimos algumas características dessa igreja e qualidades também. Na verdade, sinalizamos 3 qualidades: fé, esperança e amor. E falamos que a fé, a esperança e o amor têm valores eternos, porque valem uma eternidade, mas o seu tempo de existência não é igual. Enquanto a fé e a esperança têm um tempo de duração, o amor, ele é eterno. O amor, ele é a própria essência do nosso Deus. Por isso a eternidade será algo que nós viveremos na eternidade também. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fé. Nos próximos domingos falaremos sobre a esperança e sobre o amor. Mas hoje conversaremos sobre a fé. E a nossa lição de hoje, o título será Fé, Certeza ou Temeridade? A Bíblia, ela nos fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na verdade, a fé, ela podemos simplificar e dizer, é enxergar aquilo que os olhos ainda não podem ver. E como fonte da nossa argumentação, nós vamos usar o livro de Abacuque. É um pequeno livro que fica no Velho Testamento, tem apenas 3 capítulos. E o nome Abacuque quer dizer abraço. É um nome bem diferente, mas com um significado muito especial. E fazendo a leitura do livro, nós podemos descobrir algumas coisas a respeito de Abacuque. Abacuque foi um músico, foi poeta, podemos ver isso através dos escritos, da forma como ele escreveu, muito semelhante aos salmistas, e profeta. Alguns estudiosos, inclusive, falam dele como profeta filósofo. Por quê? Porque Abacuque, ele viveu intensamente o que acontecia no seu entorno. Abacuque, ele dialogou com Deus a respeito dos problemas do seu povo. E podemos concluir que ele literalmente abraçou a causa do povo. E no livro de Abacuque, nós podemos ver que o ponto principal é o ensino sobre a fé. Deus, através do livro de Abacuque, através desse registro, nos ensina ainda outras coisas. Mas eu quero ressaltar que o ensino da fé foi o ponto alto desse livro. E a fé é colocada ali, é apresentada ali a partir da vida do próprio profeta, das suas relações com o mundo e da sua relação com Deus. O profeta, ele inicia a sua fala, o seu relato, dizendo assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei, pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Está escrito no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O profeta, ele relata, ele usa palavras como violência, injustiça, como maldade, destruição, brigas e lutas. O cenário que Abacuque descreve não é um cenário muito diferente do cenário atual
Hoje nós vivemos a globalização e podemos, através dos telejornais e da mídia, das redes sociais, ter acesso às informações de todos os lugares. E percebemos que o relato de Abacuque é um relato muito próximo, muito atual, muito próximo daquilo que vivemos. Por isso ele ser bem atual, apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás. E Abacuque, quando olha para essa situação, ele percebe essa situação. Abacuque, ele entra em crise, ele fica muito preocupado com tudo que vê. Normalmente o profeta ele era chamado para proclamar a palavra de Deus. Mas com Abacuque foi diferente. Abacuque, ele dialoga com Deus. Ele fala com Deus a respeito do povo, daquilo que ele vê no povo. E ele questiona Deus sobre toda aquela situação. E o mais interessante é que Deus responde a Abacuque. O livro de Abacuque ele tem algumas divisões e a gente percebe que nele o profeta ele faz 2 lamentos. Tem 2 momentos específicos em que ele se lamenta diante do cenário daquilo que ele vê. E nesses 2 momentos Deus responde. Deus responde a Abacuque e diz que aquela crise que se instaura naquele momento é fruto da desobediência do povo. O povo deixou de buscar a Deus e de o adorar como seu Deus. E trouxe para dentro da sua casa, para dentro da sua cultura, outras culturas. E por conta disso, houve o cumprimento da palavra, quando logo lá no início do Velho Testamento é colocado diante do povo as bênçãos e as maldições. E o povo, por deixar de buscar a Deus e de adorá-lo, ele então passa a trazer para a sua vida maldição. E aí cumpre-se a palavra. E com a crise, fruto dessa desobediência, a autodestruição. O povo ele caminha para se autodestruir. Abacuque, ele então ora pedindo a Deus que tome providência quanto àquela violência, aquelas contendas e as injustiças que haviam na terra. Mas parecia que Deus não ouvia. Ele diz aqui, quando ele fala: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando eu vou gritar? Abacuque, ele se coloca numa preocupação tamanha, numa perturbação tamanha que ele já não fala, ele grita. E o que mais o perturba é que Deus parece que não ouve a sua oração. E uma das lições que a gente precisa aprender com Abacuque é que nem sempre nós conseguimos entender o silêncio de Deus, mas nós podemos e devemos descansar em sua providência. O fato de não ouvirmos a resposta de Deus não significa que Ele não esteja trabalhando em nosso favor. Abacuque, então, fica perplexo e desorientado diante daquilo. E ele, então, pede respostas e Deus responde. E Deus, então, ele responde de uma forma que Abacuque não esperava. Isso fez com que Abacuque ficasse mais ainda perturbado, porque o Senhor diz o seguinte: estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Deus fala para Abacuque que estará usando um povo ímpio para trazer sobre o povo de Israel as consequências da sua desobediência. E aí Abacuque, ele começa o seu segundo lamento.
porque ele entra em crise. Primeiro porque ele acha que as orações dele não estavam sendo atendidas no tempo desejado. Ele achava que havia urgência e era como se Deus não estivesse se importando, não o respondesse. Mas depois Abacuque, ele fica perturbado porque Deus respondeu a oração dele, mas de uma forma que ele não imaginava, nunca imaginaria. Deus estaria trazendo sobre o povo a ação de um povo ímpio. Os babilônios se mostravam e se consolidavam como um povo muito poderoso, e uma nova ordem política e econômica se instaurava ali naquele momento. Abacuque viu que estava próximo do povo de Israel, que era um povo livre, se tornar prisioneiro do povo babilônico, como estava acontecendo no restante do mundo. Só que Abacuque, se num momento ele fica perplexo e preocupado, em outro, algo começa a acontecer com Abacuque, porque o medo dá lugar à fé, conforme nós vamos lendo o texto. E o livro de Abacuque tem essa importância, porque ele nos ensina a encarar as nossas dúvidas, angústias e conflitos com honestidade. Não adianta eu falar para Deus que está tudo bem, se não está. Não adianta eu levantar pela manhã e o sol está brilhando e eu agradecer a Deus e dizer: Deus, muito obrigada por esse sol que está brilhando. Mas na verdade o meu coração está apertado e aquele dia, por mais que o sol esteja brilhando, se apresenta para mim como um dia nublado e chuvoso. Eu preciso ser honesto naquilo que eu sinto com Deus. Abacuque, ele fez isso, mas e levar todas essas nossas questões humildemente a Deus, ao Senhor, não de uma forma arrogante, nem de uma forma exigindo de Deus qualquer outra coisa, mas humildemente devemos nos apresentar diante de Deus com as nossas angústias e as nossas questões e esperar que através da sua palavra Ele nos ensine. E muito mais também, mas não somente isso, devemos adorá-lo a despeito daquilo que estamos pensando, sentindo ou vendo, a despeito da situação adversa. Nós devemos nos lembrar de algo, que nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias ao nosso redor ou a situação, mas Ele vai nos transformar para vivermos aquele momento, para que possamos estar vivendo aquele momento, passando por aquele momento, nos mantendo firme. E isso significa viver pela fé. Adorar a Deus e servi-lo quando tudo vai bem é muito fácil. O difícil é adorar ao Senhor quando as circunstâncias não são favoráveis. E a situação não havia mudado. Judá, a tribo de Judá, o povo de Judá, seria disciplinada pela Babilônia. Mas algo acontece com Abacuque, o coração dele muda. O cenário é o mesmo, mas os sentimentos do profeta é que são transformados. Ele foi capaz de adorar a Deus, mesmo no meio da crise. E isso é um grande aprendizado. Hoje nós vivemos um momento muito difícil em nosso país e no mundo. E manter a fé é um desafio diário. As circunstâncias, os prognósticos não são de dias bons pela frente.
teremos ainda alguns dias muito difíceis, dizem as autoridades, mas manter a fé é o desafio. As circunstâncias, assim como naquela época, talvez não serão mudadas, mas nós é que precisamos ser transformados. Olhar esse momento como um momento especial, um momento de oportunidade que o Senhor nos dá de buscá-lo e de exercitar a nossa fé. Abacuque, então, toma uma outra posição. Aquele Abacuque perplexo, aquele Abacuque perturbado, em crise, dá lugar ao Abacuque que ora e adora. O livro de Abacuque, ele começa com uma interrogação, ele começa perguntando e indagando a Deus por quê? Por que da violência? Por que da maldade? Mas o livro termina com uma intercessão a Deus. A preocupação é transformada em adoração. O medo se transforma em fé. O terror torna-se em confiança. O medo se transforma em fé. Uma grande lição que Abacuque nos deixa. O livro começa com a interrogação por quê, mas termina com um ponto de exclamação. O profeta aprendeu uma importante lição. Talvez ele nem sempre entendesse os caminhos de Deus, mas ele sempre podia confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Que assim sejamos nós, que possamos, mesmo que não entendamos o que Deus está fazendo, mesmo que cheguemos ao Senhor e falemos com Ele a respeito disso, e não entendamos as suas respostas, a nossa confiança precisa ser mantida, independente das circunstâncias. E aí nós precisamos fazer como o profeta Abacuque, que no final registra uma linda adoração no final do seu livro, no capítulo 3, do versículo 17 ao 19. E eu convido a você nesta manhã para você fazer essa oração comigo. Numa manhã em que ainda não temos, olhamos o futuro e não temos muitas perspectivas boas. Mas Abacuque também, ele olhava o futuro daquele povo e não conseguia perceber, as notícias não eram boas. A resposta de Deus foi uma resposta de que o povo de Israel estaria sendo subjugado pelo povo babilônico. Mas ainda assim, o profeta, ele conseguiu manter a fé em Deus. E ele então faz essa linda oração que eu convido você a fazer comigo nesta manhã. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Abacuque ainda estava no vale, mas acreditava que Deus o levaria para cima da montanha. Que assim sejamos nós. Hoje nós caminhamos pelo vale das adversidades, tal como o salmista no Salmo 23, versículo 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí está posta a nossa confiança em nosso Deus, que assim como Abacuque sejamos nós, que mesmo que não entendamos as circunstâncias ao nosso redor, ou não entendamos as respostas às ações de Deus, que possamos guardar a fé, crendo que o nosso Deus, Ele está atento a todas as nossas necessidades. Que Deus o abençoe, que você tenha um excelente domingo. E à noite nós temos o culto de adoração, que também será transmitido pelo canal da nossa igreja, Igreja Batista Projeto Viver em Cristo.